Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Pílula renova esperança no tratamento contra o câncer. Evento vai lançar música em homenagem à Regência e ao Rio Doce. Contratações temporárias no comércio. Quem se destacou pode permanecer com a vaga. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Nossa entrevista de hoje é com a dermatologista Lorena Rossoni. Ela fala sobre a importância dos cuidados da pele no verão. E o esporte é com Altemar Félix. Essas e outras informações você confere agora no Sim Notícias. Linhares, se vê aqui. Um paciente de São Mateus que sofre com câncer e que, segundo especialistas, é a doença que assola o século XXI, recebeu o direito, através de liminar judicial, de usar um novo medicamento no tratamento contra o mal. A pílula, que ainda está em caráter experimental, foi testada em roedores e o assunto divide opiniões de cientistas e médicos. O paciente, através de uma advogada, entrou com ação para requerer o uso. Uma esperança a mais para pacientes que lutam contra o câncer, uma doença que ainda não tem cura e mata milhares de pessoas no Brasil. No norte do Espírito Santo, pacientes em tratamento recorreram à justiça para conseguir acesso a uma promissora pílula contra o câncer, produzida pela USP de São Paulo. O medicamento não está liberado para o livre comércio, mas pacientes que fizeram uso afirmam eficácia no tratamento. Por causa disso, muitas pessoas recorreram aos corredores judiciais para ter a pílula. A doutora Eva Maria Venturini é advogada e representa pacientes no Norte Capixaba. O escritório em que ela atua teve uma grande vitória. Esta liminar obtida na esfera judicial federal garante o medicamento para um dos pacientes com câncer. Na decisão, o juiz federal substituto Nivaldo Luiz Dias fundamenta seu parecer afirmando que saúde é direito social, direito de todos e dever do Estado. Quando nós tivemos conhecimento da negativa desse agravo de instrumento em São Paulo, nós passamos ao estado de origem com as ações via estadual, que foi negado, e ao final a gente tentou a federal, que nós obtemos um êxito, digamos que até rápido. As liminares, na sua maioria, eram concedidas apenas para pacientes em estado terminal. Só que as últimas que foram liberadas foram para pacientes que acabaram de descobrir o câncer. Para advogados, uma grande vitória foi conseguida. As pessoas não terão mais cortes, não terão mais mutilações, não terão mais furadas. É tudo muito dolorido. Só nos últimos meses já foram proferidas 5 decisões judiciais através de liminar, beneficiando pacientes do Norte Capixaba. Para quem vai usar o mesmo caminho, Eva Maria deu recomendações importantes. Recomendo às pessoas que procurem o seu advogado de confiança e que conversem com eles sobre a possibilidade também da busca via Justiça Federal. Lembrando que a nova droga está em teste, que ainda não se sabe quais são de fato os efeitos no ser humano. Por isso, como em qualquer outro medicamento, o uso deve ser acompanhado e orientado por um médico especialista. Do dia 10 ao dia 31 de janeiro, Vitória vai receber o projeto Tamar Sensation, uma agenda de eventos no formato plataforma, multiplataforma. O evento acontece na base do Tamar. Várias apresentações culturais estão previstas. A grande surpresa ficará por conta do lançamento nacional da música e videoclipe Cacimba de Mágoa, feita em homenagem ao Rio Doce, que foi produzida e gravada pelos músicos Tato, do Fala Mansa, e o rapper Gabriel o Pensador. Também marcará o lançamento das campanhas Lágrimas do Rio Doce e Regência Viva. Terça-feira tem o nosso colunista Abel Fiorotti falando sobre economia e negócios. Olá, pessoal! Na primeira coluna do ano nós vamos falar sobre saúde. Isso mesmo, eu não sou médico, mas sou consultor financeiro. Portanto, nós vamos falar sobre saúde financeira. Você já fez o seu check-up financeiro? Você já analisou criteriosamente as suas finanças pessoais? É tempo de cuidar da sua saúde financeira. Mas para isso é importante saber como ela está. O primeiro e mais importante passo é você fazer um diagnóstico da sua atual situação financeira. Para isso,
você deve fazer um levantamento real e preciso de todos os seus bens e direitos, bem como as suas dívidas e compromissos já assumidos. Uma espécie de balanço patrimonial pessoal, mas que não precisa ser tão sofisticado. Pode ser um levantamento simples, de valores apenas. Isso é necessário para que você possa identificar a situação em que você se encontra atualmente. Se o saldo das suas contas está positivo, se está negativo, enfim, se possui bens e renda para cobrir as despesas e as dívidas já assumidas por você e sua família. É bem simples de se fazer, mas infelizmente as pessoas não fazem. Elas vivem como se não houvesse amanhã. Gastam deliberadamente, principalmente no cartão de crédito. Aí depois ficam desesperados quando chega a fatura, porque aí não dá conta de pagar muitas vezes. A questão é você estar ciente da sua real situação financeira, para que você possa tomar decisões financeiras inteligentes e conscientes. Assim você poderá realizar todas as suas metas e objetivos neste ano de 2016. Então, é hora de fazer o seu check-up financeiro. E aí, você já fez o seu? Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel Fiorotti, pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo. Quarta-feira de sol e poucas nuvens. Linhares, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Já em Colatina, mínima de 18 e máxima de 34. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 32. Em Vitória, na capital, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Veja a seguir. Contratações temporárias no comércio. Quem se destacou pode permanecer com a vaga. É um instante só. De volta com o Sim Notícias, sempre quando chega o fim do ano, o comércio acaba contratando profissionais, os chamados empregos temporários. Em Linhares não foi diferente. Mesmo com a crise, várias empresas abriram oportunidades de trabalho, que agora podem se tornar definitivas. Confira na matéria de Juliana Dias. O movimento no comércio em Linhares durante as festas de final de ano surpreendeu os lojistas. Somente as vendas a prazo aumentaram 28%, o que colocou o município à frente da média nacional, que foi de 9%. Só que nem tudo foi como esperado. As contratações temporárias, que aumentam nessa época para atender a demanda de consumidores, esse ano teve uma redução. Ruim para quem precisa de emprego. A gente percebeu sim que houve uma queda relacionada aos anos anteriores, que se esperava uma contratação maior, mas que aconteceram contratações, talvez não no número esperado. Essa loja mesmo reduziu o número de contratações temporárias. Para se ter uma ideia, de 2014 para 2015 foram contratados 7 pessoas. Desta vez, para trabalhar de dezembro ao mês de fevereiro, foram contratadas apenas 5 pessoas. E dessas, algumas correm o risco de serem contratadas por definitivo, como o Heitor. É isso mesmo, Heitor? Quais são as expectativas para ser contratado por definitivo? Bom, minha expectativa é grande. Eu venho tentando desempenhar o meu trabalho como vendedor, vendendo bem, atendendo os clientes bem, para ter a boa chance, né, de ser contratado aí por definitivo. Só que para aproveitar essa oportunidade e ter a carteira de trabalho assinada, é preciso se destacar entre os demais empregados temporários. Qual funcionário que entra, ele destaca. Temos assim na área de vendas, o comportamento dentro da empresa, o horário, você entendeu? Aí, às vezes, os velhos se incomodam muito. Então, você vê que está querendo sair, que aí sim, surge vagas, os novos que entram, certo? Então, a oportunidade está aberta. Mas mesmo funcionários se esforçando, essa empresa ainda não sabe o que vai fazer, se vai contratar ou não. Tudo por causa da crise econômica que atinge o comércio há meses. E o foco sempre é cortar custos. Vai depender muito do comércio em si. Dependendo, pode ficar os contratados, entendeu? Por mais tempo a gente com nós. Corre risco também as pessoas mais novas ser demitido, que a gente ainda está... Lembrando que vale o esforço e a determinação de cada um do contratado temporário para continuar no emprego.
A prefeitura liberou imagens de câmeras que flagram o momento em que 2 moradores de rua são agredidos por jovens no centro de Linhares. Segundo informações da Polícia Militar, os agressores estavam em um veículo Corsa e, sem motivo aparente, passam a espancar 2 homens. Foram cedidas imagens de vídeo monitoramento da Avenida Augusto Pestana, proximidades do INSS, onde 3 jovens que estavam num Corsa passaram pela região e agrediram moradores de rua que dormiam na chamada calçada do INSS. Toda a ação foi registrada pela Central de Vídeo Monitoramento da Prefeitura de Linhares no último domingo, que acionou a Guarda Municipal e a PM até o local. Os moradores de rua foram identificados como VR, de 49 anos, e GBM. As vítimas foram agredidas com pedradas, cacos de vidro e apresentaram lesões na cabeça e orelha direita. Um terceiro morador reagiu à ação dos jovens com golpes de facão. Até agora, nenhum agressor foi preso. As vítimas foram levadas para o Hospital HGL e já foram liberadas. A polícia tenta agora encontrar os agressores. Hoje completam 2 meses após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, lá em Minas Gerais. Várias perguntas continuam à espera de respostas, tanto do poder público, da própria Samarco e de suas controladoras, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP. As causas do vazamento ainda são misteriosas, de cerca de 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, e continuam sem esclarecimentos. Calcula-se que a recuperação da parte da calha do Rio Doce levará de 10 a 20 anos. A notícia que ajuda a amenizar o grande problema é que o volume de chuvas que atingiu a região da foz do Rio Doce nos últimos dias tem dissolvido a lama pelo leito do rio, mas que não resolve totalmente a situação. De acordo com o Incaper de Linhares, no último domingo, dia 3, foi registrado um volume de chuva de 31 milímetros na sede do município. Já no balneário de Pontal do Ipiranga, choveu quase 6 milímetros e de Povoação, quase 19 milímetros. Após 2 meses, o balanço do desastre aponta 17 pessoas mortas e 2 continuam desaparecidas. O motorista de caminhão-pipa Ayrton Martins dos Santos, de 55 anos, trabalhava como funcionário terceirizado da mineradora havia menos de 1 mês quando a tragédia ocorreu. Já Edmilson José Pessoa, de 48 anos, é o único empregado da empresa entre as vítimas. Mais de 120 nascentes soterradas, 3 rios diretamente atingidos, 352 famílias desalojadas e mais de 800 pescadores ribeirinhos prejudicados. Juridicamente, ninguém ainda foi responsabilizado pela maior catástrofe ambiental registrada no Brasil. Vamos agora à cotação do café. O Arábica tipo 6 está cotado a R$ 463. O Arábica tipo 7 foi cotado a R$ 347 e o Conilon tipo 7 a R$ 367. E é hora do nosso esporte com ele, Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, você tem conferido conosco aqui, lá no Tabelinha Esportiva, o Hipermercadão Nacional da Bola. E agora entram neste mercado Linhares Futebol Clube e Esporte Clube Linharense, nossos representantes no Capixabão de Futebol Profissional 2016. Confira aí na tela. Mercado da bola para os representantes de Linhares no Capixabão, então, Linhares Futebol Clube, técnico definido, Roberto Calmon Félix, preparador físico, Marco Tito, que pode funcionar também como assistente, diretor das categorias de base, Jair Reale, goleiro definido, Irã, ala direita, Cássio. Continuam os zagueiros Jailson e Wagner. Para a ala direita, o Cássio também volta. A ala esquerda, Bruninho Morgan. Para o meio-campo, 2 ótimas novidades. As voltas de Gagai e Caio. Agora, Esporte Clube Linharense, elenco também já definido. Técnico é Pedro Arthur. Goleiros Andrei, Eduardo e Madison. Você confere aí também. Zagueiros, Caio, João Danilo, esse jogou no Espírito Santo, China, jogou no Esporte Clube Domingos Martins. Laterais pela direita, Pedrinho, Emerson, Pigmeu e São Mateus.
Laterais pela esquerda, Samuel, ex-Atibaia, João Vitor, veio da base do Fluminense. Meias, Douglas Amaral, foi campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians. Que isso, Denis, Cássio, Francinha, Lucas Cavalcante, Cleiton Carioca, Felipe. E os atacantes Gemerson, Guilherme, Kaká, o Arlen e a grande contratação do Esporte Clube Linharense, Júlio César. Em 2004, ele disputou a Libertadores pelo São Paulo como reserva de Luiz Fabiano. Muito bem, o goleiro Irã, que volta ao Linhares Futebol Clube, tem uma novidade, uma escolinha para preparação de goleiros. Para quem quer fazer testes num clube profissional aqui de fora do estado, até mesmo no estado, para quem tem potencial, papai, atletas, vamos procurar o Irã. Todas as terças e quintas, a partir das 9 da manhã, no CT do Linhares Futebol Clube, no bairro Três Barras. Irã é um dos melhores goleiros do Brasil. Tem muita experiência para compartilhar. Vale a pena dar uma conferida. De volta com o Sim Notícias, no terceiro bloco é hora da nossa entrevista e hoje vamos falar com a dermatologista Lorena Rossoni. Ela fala sobre a importância dos cuidados da pele no verão. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Juliana Dias. Olá, Juliana. Pois é, Manuel, nós estamos em pleno mês de janeiro, alto verão, épocas de férias escolares e por isso muita gente aproveita para curtir as praias, as lagoas daqui do município e região. Só que muitas vezes as pessoas não tomam os cuidados necessários com a pele e ficam muito tempo expostas ao sol. Por isso, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas com a dermatologista Lorena Rossoni, que está aqui ao meu lado. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo ótimo. Qual é o tempo máximo que uma pessoa, tanto criança quanto adulto, pode ficar exposta ao sol? Bom, na verdade, a gente não tem assim um tempo máximo que pode ou não ficar ao sol. Na verdade, o tempo ideal é que ela esteja protegida com o filtro solar. Então, a gente deve reaplicar esse filtro solar a cada 2 horas, né? E mais, você ficar muito tempo exposta, você tem outras agressões ao seu organismo, não só a pele, e que a gente deve se proteger com barracas, chapéus, né? E deixar o ar livre para algumas atividades que sejam prazerosas, mas não que excedam o limite do seu corpo. E qual é o melhor horário para as pessoas estarem indo à praia, à lagoa, ficar expostas ao sol realmente? Bom, o melhor horário ainda é o período até as 10 da manhã e após as 16 horas, períodos em que os raios ultravioletas são menores e tem menor agressão à pele. E existe diferença para uma pessoa com uma pele mais clarinha, para uma pessoa com a pele mais escura, para poder ficar exposta ao sol? Tem alguma diferença ou não? Perfeitamente, existe sim. Na verdade, as peles mais claras, as pessoas mais brancas, principalmente pele, olhos claros, cabelos claros, são pessoas que têm menos proteção, têm menos pigmento, menos melanina. Então, elas se queimam com mais facilidade, quase nunca se bronzeiam. E as pessoas mais morenas são aquelas que apresentam mais pigmento, mais melanina e têm uma certa proteção natural. Então, essas pessoas conseguem ficar um pouco mais tempo expostas, se bronzear um pouco mais e ter uma certa proteção. Então, o tempo de exposição difere de cada pessoa. Quanto mais claro, menor o tempo de exposição para que ela fique, por exemplo, vermelha, né? E quanto mais morena a pele, maior esse tempo de proteção, maior esse tempo de exposição até que essa pele fique vermelha. A gente chama isso de dose eritematosa mínima. Existe uma forma de dosar isso, né? Mas existe. Muitas pessoas também têm dúvidas referente ao filtro de proteção para cada tipo de pele. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, hoje em dia a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza que os filtros solares não sejam menores do que 15, né? Então, mesmo pessoas morenas, com peles negras, não usem um filtro menor do que o fator 15. E as pessoas de pele mais claras, que se queimam com mais facilidade, pelo menos um fator 30 de proteção. Esse fator, na verdade, se refere ao tipo de proteção quanto à proteção do câncer da pele, né?
que é contra os raios UVB, e eles têm uma particularidade, que você precisa ter uma aplicação uniforme, uma camada espessa, para que ele realmente funcione como um filtro, por exemplo. Um filtro 30 funciona como um filtro 30, né? Então, existe uma quantidade ideal. Ela não pode ser uma camadinha muito fina para esse filtro solar sumir da pele. Aí, por exemplo, um filtro 30 vai estar funcionando como um 15, por exemplo. Outro assunto muito importante para a gente estar falando aqui hoje é referente sobre o câncer de pele, que a exposição, muita exposição ao sol, também pode causar o câncer. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o câncer da pele é o câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, né? E graças a Deus, quando diagnosticado precocemente, ele apresenta em torno de 90% de cura. Isso que a gente chama de câncer não melanoma, né? Isso realmente vai em decorrência da exposição solar, desde a infância e principalmente até os 18, 20 anos de idade, é a maior incidência que o DNA é alterado, ou seja, a radiação cumulativa, né? Ela acumula na pele. Então, por isso, tão importante a proteção nas crianças e nos adolescentes, e que a radiação tomada nessa época vai se refletir mais lá na frente. Não que a gente não precise se prevenir depois desse período, muito pelo contrário, que quanto mais exposto ao sol a gente fica, maior o risco de a gente desenvolver câncer da pele, e isso tem apresentado agora e daqui para frente. Provavelmente nos próximos 10, 20 anos, a gente vai ter uma quantidade enorme de pessoas com câncer da pele. Agora, outra pergunta que eu vou te fazer, doutora, é sobre a questão das benditas manchinhas que o sol causa, né? Sim. Tem tratamento para isso? Porque, esteticamente, muitas pessoas, né, se incomodam com isso. O que a senhora poderia nos dizer sobre isso? Então, as manchinhas, na verdade, elas são um outro tipo de ação danosa mesmo do sol. É uma outra radiação que provoca, que é a radiação UVA, que ela provoca tanto as manchas escuras, as sardas, o melasma, que tão odiado pelas mulheres, mas também aquelas manchinhas brancas, as sardas brancas. Então, a radiação UVA, aquelas que a gente tem nas câmeras de bronzeamento artificial também, elas envelhecem a pele, aumentam, né, o grau de envelhecimento e das manchas. As manchas, até certo ponto, elas têm tratamento. Elas precisam ser evitadas, principalmente pelo uso do filtro solar, evitar essa exposição, né? Quando você quer ter uma pele clarinha, uma pele bem protegida, uma pele sem manchas, evitar a exposição solar é o fator principal. Se for a praia, chapéus. Hoje em dia a gente tem chapéus com proteção solar, barracas com proteção solar e um bom filtro solar. Quando a gente pensa nos tratamentos, a gente tem... Bom, desde cosméticos, né? A gente tem vários produtos que a gente pode formular, ou produtos prontos, industrializados, até peelings, lasers, que aí a gente vai deixar um pouquinho mais para depois do verão, né? Agora eu acho que a gente tem que pensar na proteção. A hidratação também é importante? Bom, a hidratação, quando a gente pensa em hidratação da pele, a gente não fala só na ingestão de água. A gente pensa em produtos que vão melhorar evitar a perda de água primeiramente, e substâncias que vão colocar lá na pele alguns ativos que deixam ela mais viçosa. Então, isso é uma hidratação da pele, cutânea. Quando a gente fala em água, né, é importante por uma série de fatores, principalmente pelo estresse oxidativo da pele, né, que quanto mais líquidos, quanto mais frutas, antioxidantes, vão melhorar o funcionamento da pele. E aí melhoram a qualidade, a hidratação da pele como um todo. O que a senhora, para fecharmos a entrevista, o que a senhora diria para a população? Que como nós estamos em alto verão, muita gente, uma hora dessa, está curtindo uma praia. Então, o que a senhora diria para essas pessoas? Qual é o seu recado? Olha, meu recado é aproveitar o verão. Eu acho que as pessoas podem ir à praia, devem ir nas praias, nas lagoas. A gente tem praias, lagoas lindíssimas por aqui. As pessoas podem praticar esportes na água, desde que usem o filtro solar adequadamente. Procure o seu dermatologista para que ele possa te indicar o melhor filtro solar. Tem uns que são mais resistentes à água, dependendo do tipo de atividade que você quer fazer, dependendo do tipo de exposição que você quer ter. Então, acho que essa orientação, essa troca é importante. Existem pessoas que não podem usar filtros solares oleosos, por exemplo, que aí vai melhorar, vai evitar as manchas, o câncer da pele, mas podem provocar acne, podem provocar outras alterações. Então, eu acho que cada pele, né, é uma pele, então precisa também ter uma orientação adequada
do dermatologista. Então, eu acho que as pessoas devem aproveitar, usem filtro solar, usem chapéus, protejam-se com barracas, evitem a exposição solar, principalmente no período de 10 às 16 horas, que é um período de maior incidência solar, e aproveitem o verão, né, com consciência. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Nós estivemos aqui hoje com a doutora, com a dermatologista Lorena Russoni, que deu várias dicas. Então, gente, vamos curtir a praia, a lagoa, mas com consciência e se protegendo deste solzão que está fazendo neste mês de janeiro. Manuel, volto com você. Obrigado, Juliana, pelas informações. Esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Mas você pode enviar sua sugestão de pauta para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse nossos conteúdos nas redes sociais ou ligue para o 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.